Na verdade, assim, o ideal mesmo é que esse queijo, a gente tem duas opções. A gente não pode nem dizer que é ideal. Tem situações que é muito interessante fazer uma deslactosagem, que é aquecimento com água, e tem situações que é desnecessário. Você consegue fazer com aquecimento indireto no tanque. Eu tenho clientes que fazem queijo coalho sem fazer a deslactosagem, né? Que seria adição de água. Retirar parte do soro e repor com água quente para aquecimento da massa, né? Para fazer o cozimento da massa. Só que em algumas situações isso não é necessário, né? Quando que a gente vai saber, eu preciso fazer esse processo, eu devo ou não fazer esse processo de delactosagem? É muito simples a gente identificar se o nosso queijo tem necessidade de fazer esse processo. A primeira coisa é observar o queijo assado. A gente vai assar o queijo e vai observar a formação que a gente vai ter de coloração no queijo, né? Desde que seja um processo de assar sem encostar muito próximo da brasa, a gente vai perceber que se o queijo estiver aparecendo muitos pontos escuros, né? E escuros que eu falo é quase que negro mesmo, né? Esses pontos, eles indicam que a gente precisa de fazer uma delactosagem da massa, né? Então é importante a gente observar um queijo, levar um queijo para assar e observar a formação de cor. A cor ideal é aquela cor que é de uma reação natural de escurecimento do queijo, porém sem ficar com pontos escuros. Ficou com pontos escuros, indica que o nosso processo de cozimento deve ser executado, sim, com água quente. Mas um detalhe, água quente, normalmente a gente não consegue elevar a temperatura do queijo até os níveis que a gente deseja simplesmente com água quente. Então você vai retirar parte do soro, adicionar água quente e finalizar esse aquecimento com injeção direta de vapor, né? Indireto, né? Que na verdade é na camisa do tanque, né? Sim. Ou da queijomate. Mas a gente tem que ficar atento em relação a essa situação, porque tem algumas indústrias que conseguem fazer sem nenhum tipo de processo de delactosagem, simplesmente com injeção indireta de vapor na camisa, e o queijo não escurece, não tem pontos escuros no queijo. Então, são situações, né? Esses pontos escuros, o que são, né? Isso é muito interessante a gente explicar para o pessoal. Na verdade, é um escurecimento, né? O que faz escurecer são principalmente, né, cristais ali de lactose e de galactose, né? Que são os açúcares que a gente tem ali no leite, e eles têm essa característica de, ao serem aquecidos, eles terem aquela coloração mais escura. E isso é prejudicial, né? Não é o ideal. Traz um sabor um pouco amargo ao queijo, né? Assado, né? O queijo é assado já. Então isso não é interessante para o nosso processo.